Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Faremos a leitura para terminar o capítulo 1 de Colossenses, versículo 24 até o versículo 29. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24 ao 29. Semana que vem, meus irmãos, nós temos a nossa pastoral da família, com aquele nosso café da manhã a partir das 8 horas. E provavelmente teremos aqui um pastor convidado que vai vir ministrar para nós, tá bom? Então, participe do nosso café da manhã, não deixe de vir, não. Ah, mas está muito frio. Mas quando você chegar aqui, você vai ser aquecido, entendeu? Tem um cafezinho quentinho, um pãozinho quentinho, tá bom? 0800. Olha que beleza, né? Quer melhor que isso? Vai lá no McDonald's ver se você vai tomar café de graça. Vai lá no Mont Blanc ver se você vai tomar café de graça, né? Não vai, não. Então, vai lá na próxima sessão. Vai lá não sei aonde aí, onde você conhece e tomar café. Aí, no final do café, você diz assim, obrigado, tá? Tô indo. Vai não, mas aqui é de graça, 0800. Tá bom? Cafezinho da manhã bom. Não deixe de participar, meus irmãos. Esses momentos são momentos bons. Para que a gente coloque o papo em dia, né? Converse um pouco. Como as mulheres gostam, tirem bastante fotos, né? Para guardar aí para ter para a eternidade. Colossenses 1, de 24 a 29, farei a leitura, que diz assim: Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Senhor, esta é a tua porção da tua palavra para nós nesta manhã. Edifica-nos, Senhor, através da bênção do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, vocês já alguma vez subiram ou desceram alguma serra sob forte neblina? Com certeza, né? Com certeza você já pegou o tal do russo, né? É o tal do russo que desce e não é você não, Adalberto. É outro russo, né? É o tal do russo que desce e a gente não consegue ver nada, né? Fica tudo escuro na nossa frente. Você pode trocar de farol quanto você quiser, que não vai resolver absolutamente nada. Porque você tenta, mas não consegue ver muito além do que está na sua frente. E aí você fica andando ali a 20, 30 por hora numa sensação completa de insegurança, né? Porque assim você não sabe definir muito bem qual será a próxima curva, a não sei que você conheça bem a serra, mas via de regra, você não sabe definir muito bem qual é a próxima curva, né? Se a reta que você pegou ela é muito extensa ou não. Se mais à frente você vai se deparar com um acidente, se mais à frente você vai se deparar com um daqueles caminhões que estão a 5 a 10 por hora, né? Descendo a serra ali devagarzinho e fica naquela fila indiana atrás daquele caminhão que não chega nunca no final, não é verdade? Você não sabe se o trânsito mais à frente está parado para que se evitem acidentes. Ou seja, você está ali dirigindo ou você está dentro de um carro,
mas com incertezas na sua mente do que vem pela frente. Você já voou de avião sob uma forte tempestade? Eu dei maior azar. A minha segunda vez de voo, eu peguei uma tempestade no Recife. Ainda bem que eu estava num avião bem grande, só tinha 2 ou 3 pessoas dentro do voo. Um avião que veio de Orlando para fazer uma escala em Recife. E eu entrei nessa escala para vir para o Rio de Janeiro. E estava um temporal. E eu estava dentro do avião, jovem ainda, novo, pensando assim, Senhor, esse piloto vai decolar com esse avião mesmo, debaixo dessa tempestade? E ele decolou. E a mesma incerteza foi a que eu vivi naquele dia, porque os raios tracejavam o céu, você olhava pela janelinha e você só via o pisca-alerta do avião ligado, mais nada, né? E, evidentemente, as nuvens e a chuva quando o raio rasgava o céu, né? Você olha pela janela do avião, você não vê absolutamente nada. Eu estou falando que ainda era noite. Não era nem de dia, era 1h pouca da manhã. Mesmo assim, o piloto conduz o avião e até que ele chegue acima das nuvens, numa altitude de voo tranquila, né, você passa alguns perrengues e algumas incertezas. Mas por que o pastor está falando de voo com tempestade, de subir e descer serra com neblina? Porque pode parecer que não, meus irmãos, mas quando você lê o Antigo Testamento sem conhecer o Novo Testamento, é exatamente essa sensação que você tem. Como assim? Sim. Há uma impressão de uma certa nebulosidade, a impressão de que você está lendo todas aquelas narrativas do Antigo Testamento, mas está assim incompleto. Está faltando alguma coisa na narrativa de Gênesis até Malaquias. Falta alguma coisa que tem que completar todos aqueles textos. Alguma coisa, meus irmãos, está ali oculta aos nossos olhos. Há um segredo que cerca todo o Antigo Testamento, toda a narrativa do Antigo Testamento. Há algo em oculto, há um segredo em que pese, até certa medida, ele ter sido revelado através dos profetas. Mas, meus irmãos, não é muito claro. Estou falando para quem lê só o Antigo Testamento, deixando de lado o Novo Testamento. Não é muito clara as narrativas que estão ali nos profetas, as profecias que são colocadas diante do povo, nem mesmo os profetas que manifestavam pessoalmente, verbalmente, os oráculos de Deus, nem mesmo eles sabiam muito bem o que eles estavam falando a respeito de um futuro promissor para Israel. Nem mesmo eles tinham certezas daquilo que eles estavam falando a respeito de um homem que seria um Messias, a respeito de uma futura bênção, por exemplo, para os remanescentes do cativeiro. Eles não sabiam muito bem o que significava isso. Mas, meus irmãos, já entrando no Novo Testamento, graças a Deus por sua infinita graça, que esse mistério nos foi revelado. Nos foi revelado através do Evangelho da graça e da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um mistério revelado no seu nascimento, na sua morte e na sua ressurreição, que gerou em nós a esperança de uma vida eterna, que não era a esperança do povo do Antigo Testamento. Eles não ouviam falar de eternidade. Eles ouviam falar de obediência. Eles ouviam falar de um Deus que operava no meio da fé e da obediência do seu povo. Ouviam falar a respeito de um Deus que prometera uma terra e cumprira o seu propósito de estabelecer o seu povo naquela terra para que eles vivessem lá as suas vidas em obediência à sua palavra, em obediência às suas leis. Mas não havia, meus irmãos,
uma certa noção de eternidade na mente daquele povo. E essa noção de eternidade, essa noção de vida eterna e paz com Deus, ela só nos foi revelada através do Evangelho. O Evangelho é que descortinou aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto, aquilo que estava na boca dos profetas, mas que eles não sabiam muito bem qual o significado de tudo aquilo. Pois eles só transmitiam aquilo que eles recebiam, né? Como os assembleanos gostam de dizer, o rolo descia, e eles só proclamavam o rolo, só proclamavam os oráculos, só proclamavam aquilo que Deus determinava que eles falassem, que eles proclamassem, mas dali em diante, até mesmo eles não tinham um certo entendimento de tudo aquilo de uma forma concreta, fechada e escatológica. Não existia, em que pese Daniel ser um livro apocalíptico, mas não existia um Apocalipse de João no Antigo Testamento. O Messias foi prometido no Antigo Testamento, mas ele só foi nascer no contexto de uma nova sociedade em curso ali no Novo Testamento. E o que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, lá da sua prisão em Roma, é exatamente lembrar aos colossenses a revelação desse mistério. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, você vai continuar até certa medida dirigindo o seu carro, subindo ou descendo uma serra nebulosa, mas vai chegar um momento que a neblina vai passar e você vai ver tudo diante dos seus olhos. O piloto pode decolar o avião no meio de uma tempestade, mas vai ter um momento em que ele vai estar sobre as nuvens. Então você não verá mais a tempestade. Aquilo que estava em oculto será revelado. E o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que tanto ele quanto os seus irmãos na cidade de Colossos, eles são privilegiados de poderem participar da revelação desse mistério, que é uma dádiva do Senhor Jesus, meus irmãos. E ele completa, e que agora, diante de tamanha revelação, agora que nós conhecemos o Evangelho da Graça, agora que Cristo foi manifestado entre nós, agora que nós conhecemos aquele que foi predito pelos profetas, agora que nós podemos até alguns tocar naquele que foi prometido por Isaías, capítulo 7, capítulo 9, e daí por diante, aquele que foi profetizado, mesmo que de uma forma indireta, por alguns salmos messiânicos de Davi, ele esteve conosco, andou entre nós, pisou com os seus pés nessa terra e completou a obra que antes estava oculta no coração de Deus. O Messias completou a obra de salvação do seu povo. E Paulo vai dizer: por isso, meus irmãos colossenses, que vocês não podem ser enganados por falsos ensinos. É por isso que vocês não têm o direito de comer alimentos podres, estragados, de se alimentarem com aquilo que não é o verdadeiro fruto do Espírito. Paulo, meus irmãos, ele diz aqui que ele espera que todo o seu sofrimento pelo Evangelho, inclusive em cadeias, como ele se encontrava aqui, não seja em vão. E ele vai dizer: olha, mesmo que seja em vão, eu me alegro nos sofrimentos que me foram impostos. Eu me alegro em sofrer pela causa de Cristo para a edificação do corpo. Como pode alguém se alegrar de estar preso, né? Eu me alegro em estar em cadeias, porque eu não estou em cadeias por minha causa, eu estou em cadeias por causa do meu Senhor. Eu estou em cadeias por causa do meu Salvador. E ele vai completar, porque ele foi escolhido, ele foi chamado para explicar esse mistério que agora nos foi revelado através da vida e da obra de Jesus Cristo. Paulo, então, ele tem prazer. E Paulo, então, podemos assim dizer, ele é para nós um exemplo do desafio de pregar o Evangelho. Olha o que ele diz nos versículos 24 e 25.
Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do corpo que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Vamos nos lembrar, meus irmãos, que o Evangelho de João, no capítulo 17, nos revela que Jesus já havia revelado aos seus discípulos que todos eles seriam odiados pelo mundo. Aliás, o nome de Jesus é um nome ofensivo ao mundo. Quem carrega o nome de Jesus, carrega consigo também o ódio do mundo. Quem carrega o nome de Cristo, carrega ofensas do mundo contra nós. Paulo expõe, meus irmãos, que ao ser designado ministro do Evangelho, foi também exposto aos sofrimentos de Jesus. E nas próprias palavras de Jesus, cada um pegue a sua cruz e me siga. E esse pegue a minha cruz e me siga está muito bem caracterizado na vida de Paulo. Parece até que Paulo pegou várias cruzes, né? Ele não pegou só uma cruz. Ou então a cruz que ele pegou era muito pesada. Porque o homem para sofrer. Mas isso, meus irmãos, não é só na vida de Paulo. Em que pese o nosso ministério talvez seja diferente do ministério de Paulo, mas nós também carregamos marcas em nossas vidas por sermos cristãos. Nós também carregamos, até certa medida, sofrimentos em nossas vidas por sermos cristãos. Quantas vezes, pelo fato de você servir a Cristo, você teve que dizer não para uma pessoa? E esse não foi um não que, para aquela pessoa, foi um não ofensivo. Quantas vezes, por você servir a Cristo, você teve que sair, se desligar de situações que você sabia que não eram situações agradáveis a Deus? Talvez uma festa familiar, talvez algo dentro da sua própria casa, talvez uma indisposição no seu trabalho tenha te levado a se desligar, tenha te levado a sair daquele ambiente tóxico, daquele ambiente pérfido, daquele ambiente maligno, para que você também não viesse a se contaminar com aquele ambiente. Quantas coisas talvez alguém tenha lhe pedido para você fazer, que você sabia que era ilegal e você não fez porque você milita a causa de Cristo. E, portanto, você é fiel ao caráter de Cristo. O que Paulo diz, né? Aos Efésios? Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que enganava o seu irmão, não engane mais. E aí, por causa desse caráter de Cristo renovado sobre as nossas vidas, às vezes perdemos oportunidades de negócios, às vezes perdemos oportunidades até de ganhar um salário maior no nosso trabalho. Mas tudo isso, meus irmãos, na verdade, não é perda, é ganho. É ganho. Os sofrimentos de Cristo são verdadeiramente suficientes. E não há nada de pessoal que possa ser adicionado para garantir a salvação. Mas o apóstolo Paulo vai nos ensinar nesses 2 versículos, meus irmãos, que o que resta das aflições de Cristo é o sofrimento que todos nós atravessamos, como Paulo experimentou, por causa do Evangelho. Se há um restante de sofrimento a ser sofrido, esse restante pertence a nós. Porque Cristo já sofreu tudo que ele poderia sofrer por nós. E agora é a nossa vez de sofrermos. Não existe nem percentual para estabelecer aqui em relação ao que Cristo sofreu e o que nós sofremos. Não há nem um percentual para fazer aqui uma analogia com os sofrimentos de Cristo. Mas nós, certamente, em alguma medida, já sofremos alguma aflição por causa do Evangelho. E por que disso, meus irmãos? Porque o mistério do Evangelho foi revelado aos santos.
e não foi revelado ao mundo. Versículos 26 e 27, Paulo diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Que séculos e gerações são essas? Aquele povo lá do Antigo Testamento. Desde Adão até o povo ali de Malaquias. Desde Adão até então, até Cristo. De Adão até o nascimento de Jesus, havia um mistério. Estava em oculto, nos séculos e nas gerações. Agora, todavia, se manifestou. Mas o que Paulo diz aí? Se manifestou a quem? Se manifestou aos ímpios? Se manifestou aos injustos? Se manifestou aos da carne? Se manifestou a quem? Aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Entenderam agora por que o mundo é nosso inimigo? Porque aquilo que nós entendemos, o mistério que nos foi revelado e o Espírito Santo nos deu a entender, porque somos povo de Deus, o mundo não entende. Por isso que o Evangelho é para o mundo como escândalo. Por isso que o Evangelho é para o mundo loucura. Por isso que o Evangelho é para o mundo algo cafona, do passado, conservador. Porque o mundo não entende o Evangelho. E o mundo jamais entenderá o Evangelho, porque o mundo é inimigo do Evangelho. E por isso sofremos. Por isso somos perseguidos. Por isso somos afastados por nós mesmos ou somos afastados por outros de certos tipos de convívios, né? Quando chega um crente em algum lugar, o pessoal fala: ih, vem lá o chato. Né? Lá vem o certinho. Lá vem o perfeitinho. Não é? Porque nós somos reconhecidos de forma pejorativa desta forma por estas pessoas. Porque elas não conhecem o Evangelho. Porque o que foi revelado a ela é que veio um Salvador. Mas o poder que há no Evangelho não alcançou aquele coração. O mundo não entende o Evangelho, meus irmãos, porque o Evangelho de fato não é para o mundo. Mas sim para aqueles a quem Deus escolheu para ser revelado. Então, peraí, Alessandro, se o Evangelho não é para o mundo, por que eu prego o Evangelho para o mundo? Porque você não sabe quem do mundo será um dia do Evangelho. Ou você sabe quem será salvo e quem não será? Por isso pregamos o Evangelho, porque ainda temos alguns do nosso meio que estão lá. E que precisam ouvir o Evangelho. E o Espírito Santo, no momento que Deus quiser, que Deus determinar, o momento da vontade de Deus, o Espírito Santo vai lhes conceder o entendimento do Evangelho, e então as escamas dos olhos serão removidas, a cegueira será curada, e eles reconhecerão Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas é um trabalho do Espírito, que usa a sua igreja como instrumento de salvação, instrumento de transformação, instrumento de edificação, instrumento de bênção. O Evangelho, repito, não é para o mundo, mas sim para aqueles a quem Deus escolheu para que ele fosse revelado. Em que pese, meus irmãos, repito, Cristo ter sido anunciado ao mundo, só os seus é que entenderam tal anúncio. Como diz Paulo em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois eu não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é para o descrente. Não me vergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, também do grego.
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Deus, meus irmãos, se deu a conhecer aos seus. Deus se revelou ao seu povo. Um povo formado de todas as raças, de todas as tribos, de todos os lugares, que pela obra transformadora do Espírito Santo conheceram a glória e a majestade de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui é que andar com Deus não seria só agora um privilégio de uma só categoria, de uma só etnia, de uma só raça, não seria privilégio só de judeus, mas sim de um povo escolhido pelo Senhor para ser a sua família eterna. Paulo está dizendo aqui aos judeus da igreja de Colossos, olha, há gentios entre vocês a quem o mistério foi revelado. E, portanto, eles também andarão com Deus. Eles também são da família de Deus. Eles também pertencem a Deus. E Paulo diz, que mistério é esse que foi revelado? Cristo em vós, a esperança da glória. Meus irmãos, Deus habita no seu povo. Ele se manifesta no seu povo e age através do seu povo. Nós fomos o povo escolhido por Deus. Para quê? Só para domingo após domingo sentarmos no banco da igreja, louvarmos a Deus, dizimarmos, ofertarmos, participarmos da ceia, ouvirmos uma palavra e irmos embora para a nossa casa? Não. Nós fomos escolhidos por Deus para que não só manifestemos a sua glória e a sua graça num culto público, mas que nós venhamos também a manifestar a sua glória e a sua graça a partir da segunda-feira, quando nós estivermos juntos e misturados a esse mundo aí fora. Porque a primeira mensagem de Jesus depois das bem-aventuranças em Mateus 5 é que vocês são sal e luz. Por fim, meus irmãos, o mistério foi revelado. Revelado para quê? Para transformar e salvar vidas. Versículos 28 e 29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. O Evangelho, meus irmãos, nos acolheu. O Evangelho nos foi revelado para nos transformar e salvar. Mateus, no início do seu Evangelho, ele vai dizer que Cristo veio para salvar o seu povo dos seus pecados. O Evangelho foi revelado através da obra de Cristo para transformar e salvar o seu povo, os seus escolhidos dos seus pecados. E somente o Evangelho, meus irmãos, tem o poder para transformar o coração. Somente o Evangelho tem poder para nos fazer dia a dia seguir a Cristo e andarmos em novidade de vida. Só o Evangelho tem esse poder. Porque, como disse Paulo aos Romanos, o Evangelho é o poder de Deus. Quando ministramos a palavra, quando ministramos o Evangelho, o poder de Deus sai, não da nossa boca, o poder de Deus sai da sua palavra. E alcança os corações dos escolhidos e transforma os seus corações de tal forma que eles passam a andar em novidade de vida, passam a espelhar o nosso Senhor em suas vidas. Passo, inclusive, a entender o preço que foi pago por cada um de nós pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos, que nós não somos de nós mesmos. Nós temos um dono, porque nós fomos comprados por um alto preço. Você não é dono da sua vida, você não é dona da sua vida. Você tem um dono, você tem um Senhor, você tem um rei, e ele governa sobre a sua vida. Você querendo ou não, se ele te escolheu e te separou, é para governar sobre a sua vida.
Nós não somos senhores e senhoras de nós mesmos. Nós não temos poder e autoridade sobre nós mesmos. Nós vivemos, meus irmãos, como diz Paulo, o justo viverá por fé. Nós vivemos desta forma, vivemos pela fé. Que fé é essa? A fé que o próprio Senhor nos concede como dom. Ou seja, nada vem de nós. Vem do Senhor. Como disse Abacuque, e depois repetiu o apóstolo Paulo. Justo viverá por fé. Assim não temos o direito a nós mesmos. Somos de Cristo, porque Ele pagou um alto preço por nós. Hoje, meus irmãos, a sua igreja se esforça para anunciar e ensinar o Evangelho. Mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dores, a igreja deve manifestar a graça do Evangelho, proclamando a salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa função. Esse é o nosso chamado. Anunciando que há somente um caminho para a vida e que não há salvação senão somente por intermédio de Jesus. A igreja, meus irmãos, está da mesma forma, ou pelo menos deveria estar, da mesma forma que o apóstolo Paulo se coloca aqui. Eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Eu quero terminar com algumas aplicações. Meus irmãos, não se enganem. Anunciar o Evangelho é uma tarefa dolorida, mas que deve alegrar o nosso coração. Olha o que Paulo diz no versículo 24, de novo. Agora, eu me alegro, vamos dar essa palavrinha, regozijo para me alegro. Me alegro nos meus sofrimentos por vós. Eu sofro, eu me alegro, eu estou em cadeias, coisas ruins me aconteceram ao longo da minha jornada, mas nada disso tirou a alegria do meu coração em saber que eu fui comissionado por Deus, eu fui chamado por Deus, eu fui preparado por Deus através do seu Santo Espírito para, mesmo que em sofrimentos, mesmo que em perseguições e mesmo que em dores, proclamar o Evangelho edificando a igreja do Senhor. A minha vida pode se esvair. Eu posso estar profundamente afadigado, como ele diz aqui no versículo 29. Eu posso estar extremamente cansado. Eu posso até, por alguns momentos, passar pelo vale árido do desânimo. Mas ainda assim, quando eu olho para o meu Redentor, eu me alegro. Porque aquilo que ele me entregou, eu estou fazendo. Aquilo que ele me entregou, eu estou entregando a outros. Aquilo que eu fui ensinado pelo Espírito, eu estou ensinando a outros. Porque a missão da igreja, meus irmãos, é proclamar o Evangelho. A missão da igreja é fazer discípulos. Essa é a grande comissão de Jesus em Mateus 28. Fazer discípulos de todos os povos, de todos os lugares do mundo. Em segundo lugar, meus irmãos, nós recebemos um tesouro precioso que vale a vida. E devemos compartilhar da riqueza desse tesouro com outros. O Evangelho era um tesouro oculto que nos fora revelado pelo seu dono para ser compartilhado com outros. Não enterre o Evangelho. O Evangelho é para ser compartilhado, não se esconda. Fale de Cristo. Como disse Paulo a Timóteo, seja oportuno ou não, viva e fale de Cristo. Viva a sua vida com intensidade com Cristo. Viva uma vida plena em Cristo. E tudo que sairá do seu coração sairá em prol de Cristo. Sairá para trabalho do reino. Sairá para edificar a vida de outros. Seja um canal de bênção. Seja um canal profético. Não é dar profetada em ninguém.
Seja um canal profético, quer ser um canal que conhece as Escrituras e comunica as Escrituras a outro. Porque a Escritura é profética. Não precisa descer nada na minha frente para eu revelar nada a você. Tudo está revelado aqui. Seja um canal de bênçãos. Seja uma árvore frutífera na vida de outras pessoas. Permita que as pessoas se alimentem do seu fruto, da sua árvore. Deixe se alimentar por outra pessoa. Seja uma fonte de edificação para outras vidas. Repito, não enterre o Evangelho. O Evangelho foi revelado e ele precisa continuar a ser revelado àqueles que ainda não o conhecem. Em terceiro lugar, meus irmãos, o Evangelho opera transformação. Não seja um descrente. Não pense, não. Esse aí tem jeito não. Esse aí a cabeça é dura demais para o Evangelho ser revelado a ele ou a ela. Não, essa daí não tem jeito não. Você não sabe quantas vezes já falei de Cristo para ela, mas não tem jeito. Não toma jeito. Como se fosse uma decisão da pessoa. É o Espírito que alcança. E quando o Espírito alcança, a pessoa não tem para onde correr. Você teve para onde correr? Quando o Evangelho te alcançou? Quando o Espírito te alcançou? Quando você foi convencido ou convencida da justiça, da verdade e do juízo, você conseguiu fugir disso? Porque o Evangelho, quando alcança, ele é eficaz. Senão toda a obra de Cristo teria sido em vão. Então não é a pessoa, também não é você, é o Espírito. Só ministre, só pregue. Pregue com a sua vida, pregue no seu falar, pregue até com a forma como você olha para as pessoas, mas pregue a Cristo como Senhor e Salvador. Porque só o Evangelho opera a transformação, só o Evangelho nos aperfeiçoa. Não importa o tipo de pessoa a quem você ministra o Evangelho. O que importa é o que Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele é o poder de Deus para alcançar tanto judeus quanto gentios. Para alcançar tanto o funkeiro quanto o pagodeiro. Para alcançar tanto o sambista quanto qualquer outra classe musical aí que você queira. Para alcançar o budista, para alcançar o espírita, para alcançar o muçulmano, para alcançar qualquer um deles. O Evangelho é o poder de Deus. E quando Deus quer alcançar uma vida com o seu poder, ele precisa, nesse sentido, de você, para você falar a alguém a respeito desse poder. E esse poder alcançar aquele coração. E eu quero terminar com o que Paulo ainda diz em Romanos, mas é a doxologia do livro de Romanos. É o final do livro de Romanos o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz. Capítulo 16 de Romanos, versículo 25 ao 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Nessa doxologia, no final do livro de Romanos, o que Paulo está dizendo aos romanos, ele não está dizendo aos ímpios de Roma, ele não está falando à sociedade romana, ele está escrevendo para a igreja de Cristo em Roma. E ele está dizendo para os romanos, olha,
O Evangelho esteve guardado em mistério e em silêncio nos tempos eternos. Mas agora ele foi manifestado e foi dado a vocês para conhecê-lo por intermédio das Escrituras, segundo os mandamentos do Deus eterno. E aí Paulo termina dando glória e graça a Deus e a Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, o mistério nos foi revelado. As escamas saíram dos nossos olhos e Jesus Cristo, com todo o seu iluminar, alcançou o nosso coração com a sua graça e com o seu amor. Sejamos agora como Cristo, que nós também tenhamos a disposição de alcançar outras vidas, iluminando outras vidas, com fonte oriunda das Escrituras e por meio do poder do Espírito Santo. Que a igreja seja uma igreja missionária, não no sentido só de abençoar amigos e irmãos que fazem essa obra missionária em outros lugares, como fazemos aqui, mas no sentido de nós mesmos sermos caracterizados como missionários da obra de Deus, conhecendo a sua palavra e proclamando ela onde quer que esteja a planta dos nossos pés. Vivendo a vida em Cristo e com Cristo, de tal forma que o poder do Evangelho saia das nossas vidas e alcance o coração de outras pessoas. Repito, não por nossa causa, mas por causa do poder que opera em nossas vidas, como tabernáculos do Senhor, como habitações do Espírito Santo e da sua santa palavra. Que nós sejamos homens e mulheres, imbuídos desta missão, proclamar o Evangelho a todo aquele que ainda não crê. Proclamar o Evangelho a todo aquele a quem o mistério do Evangelho ainda não fora revelado. Proclamar o Evangelho. E aí que vem o melhor. Para alguns, o pior. Custe o que custar. O nosso coração tem que estar alegre em proclamar as verdades de Cristo a outras vidas que nós não sabemos se serão transformadas ou não, mas a nossa função não é descobrir, é pregar, ministrar, falar, proclamar. Senhor, louvado seja o teu nome por tua palavra. Louvamos a ti, ó Deus, porque o mistério que outrora estava oculto nos foi revelado pelo poder que há no Evangelho. Obrigado, Senhor, por termos sido escolhidos por Ti para recebermos o Evangelho em nossas vidas. Que nós sejamos como árvores frutíferas, cuja as folhagens, Senhor, produza bons frutos para alimentar outras vidas. Ajuda-nos, ó Deus, nesta missão de proclamarmos a Tua palavra para outras vidas. Nos dê sabedoria, discernimento, coragem, desprendimento da nossa vergonha, da nossa timidez, para que possamos proclamar com coragem a Tua palavra, para que a Tua salvação alcance outros corações. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo o pão e o cálice que serão agora ministrados sobre a Tua igreja. Ó Senhor, permita-nos assentarmos contigo nesta manhã. Abençoa-nos neste momento de comunhão. Em nome de Jesus. Amém.